Olá, sou Rodrigo Barbato, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades. Tenho observado nos módulos anteriores a nossa preocupação em discutirmos os temas de política, economia, sociedade, nos seus diferentes aspectos. A preocupação sempre também é voltar para o estilo de prova que as organizadoras adotam. Sempre lembrando, algumas organizadoras querem questões mais factuais, né, questão de quem, onde, e outras preferem e optam por trabalhar certos temas ligados às questões, né, de processo, então causas, efeitos, então tornam as questões um pouco mais complexas. Isso aí depende muito, né? Claro, depende muito, perdão, do estilo da organizadora e do perfil da prova. A gente sabe que tradicionalmente as provas de nível superior tenderão a exigir um pouco mais os porquês do candidato e as provas de nível médio, isso não é regra sempre, mas tradicionalmente questões mais factuais. O importante é que você tenha essa preocupação. Outra coisa, organizar os conteúdos em ordem cronológica, então mês a mês, os principais fatos que possam ajudá-lo, claro, a trabalhar essas questões. O importante é que ao final de cada tópico você tenha aí uma informação sucinta, objetiva dos conteúdos propostos. Legal? É isso aí. Então vamos avançar um pouquinho? Falar um pouquinho aí dos temas de atualidades, você vem me acompanhando. Vamos lá, na sequência, iniciamos aí com um assunto, né, que sempre dá trabalho. Índice de desenvolvimento humano, população. Poxa vida, um assunto interessante aí, Bozo. Sim, esse caiu já doidado em prova, o avaliador adora. Então, falar de população, falar do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado em novembro de 2010. Então, um tema muito recente, né? Vai lembrar. Agora, primeira coisa, e a pergunta e o ponto de partida justamente é este: o que é o IDH e para que serve? E depois, como o Brasil se posiciona nele. Então, vamos lá? Primeira coisa, é um ranking anual. Tá? O que é o IDH? E aí você tem sua referência. Índice de Desenvolvimento Humano. Quem faz ou quem organiza isso? É a ONU, Organização das Nações Unidas. Essa é a primeira ideia. Inclusive existe um programa da ONU chamado Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Né? E é no PNUD que se insere o IDH. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o ranking, que surgiu pela primeira vez, e que foi, na verdade, desenvolvido a partir dos anos 90, 1990, quando é criado o IDH, então tem uma série de organização e ordenamentos. Né? E o Brasil, nesse ranking, que é o ranking de 2010, né, aparece, então, na posição de número 73, 73º, e tem uma nota aqui, né, 0,699. A lista vai ser liderada por quem? E é isso que interessa para nós. A lista é liderada pela Noruega. Então, o desempenho aí da Noruega, que vale a pena aí você observar. Certo? Nesse sentido, desculpe, me empolguei aqui, meu amigo, vou voltar. A Noruega, só para que você possa fazer um paralelo, tem aí uma nota, olha, de 0,938 comparado com a nota brasileira. Então, para facilitar, 0,7, quase 9,5, só para você entender o desempenho aí da Noruega. Sempre lembrando que essa escala é feita de 0 a 1. Então, quanto mais perto de 1, melhor. Quantos países foram avaliados? Neste ano, 169 países. E aí, desde 1990, quando surgiu o IDH, a ONU então vai montando o seu ranking. Então essa é uma característica que você vai observar. Outra coisa interessante sobre esse tema é que você deve destacar uma pequena mudança, mas uma mudança significativa, na maneira de dividir o Índice de Desenvolvimento Humano. Tradicionalmente eram 3 níveis: baixo, médio, alto. Como você tem aí uma transição de países pobres para nível médio, países em desenvolvimento, ganham fôlego, colocá-los numa única categoria no entendimento da ONU não gerava um retrato real. Por exemplo, o Brasil era considerado já há 2 anos um país de desenvolvimento alto. Quando comparado com a Noruega, não dava para agregar, era muito diferente. Então o que a ONU fez? Ela subdividiu a categoria alto em 2 níveis.
Então, muito alto e alto. Então, o Brasil está naquela turma, aquela história da prova, vai ficar bem fácil, né? Aquela turma que tira até 5, que está mal, a turma que tira 5 a 7, que está lá no meio, e aí tem aquela turma que vai do 7 e 8, é bom, e a turma do 9 e 10 está ótimo. Então, essa é a divisão que a ONU quis fazer. Muito alto, alto, médio e baixo. Então, fica dentro dessa perspectiva. Vamos observar mais alguns dados sobre o IDH, ilustrando para você a sua importância como referência de prova. Então, quando você vai pensar nisso, a organizadora já fizeram uma pergunta simples. Né? O que é o IDH? Então, para medir qualidade de vida no mundo. Né? O que é e para que serve, perdão? Em desenvolvimento humano, mede a qualidade de vida no mundo. Como é composto? Essa questão da nota, né? Dos indicadores que são analisados e aquelas perguntas básicas. A posição do Brasil. Então, essa é a questão que você vai observar. Independente do momento e do contexto, né, como eu disse a você, a ONU refez aí os cálculos e reformulou a maneira de calcular o IDH, então não estranhe o slide seguinte que mostrava como é o velho IDH, né, como ele era realizado. Então observe aqui, vai surgir para você a informação, você vai entender o que eu quero dizer. Ó, fica aqui. Ó, no ano passado, então em 2009, o Brasil era o 75º. Né? Uma pontuação maior, 0,813. Só que eu volto a insistir, era um cálculo diferente. No final de contas, a ONU mudou. Né? Agora é um novo IDH, um pouquinho diferente. Por isso não estranha a nota aí ter mudado. Então, é interessante observar. Independente da nota do ano passado ou desse ano, né, o Brasil fica em que grupo? Então, aquela história. Desenvolvimento humano considerado alto. Então, é interessante destacar. Então, é assim. Países que vão dessa posição aí, mais ou menos 42 países, né, que estão nesse ranking, tá? E o Brasil, então, fica entre 43º, o 85º, e o Brasil está ali na posição número 73, como você viu. Né? Então, você tem essa posição. Aqui, ó. Então, ficaria assim. Essa turma está nesse grupo de desenvolvimento alto, são países entre 43º e 85º. E você viu que o Brasil, então, ocupa a posição de número 73. Se questiona muito, é óbvio, por que é que o nosso desempenho, né, fica aquém de vários países da região, principalmente da América Latina. Então, quando você trata desse tema, aparecem aqueles nossos velhos problemas relacionados, quando você fala em desenvolvimento humano, que tem um impacto sobre a nossa realidade. Então, falar do desenvolvimento na América Latina, o Brasil é um país grande, grandes recursos, mas que tem alguns senões quando comparado aos seus vizinhos. Observe. Vai aparecer aí para você o Brasil. Então, nações de alto desenvolvimento humano. No entanto, olha, ainda é inferior ao Chile, por exemplo, 45º lugar, a Argentina, 46º. Então você percebe que nós estamos bem distantes dos nossos vizinhos. Outros países à nossa frente, ó, México, Costa Rica, Peru, estão mostrando aí as questões centrais. Agora, se este é o ponto, né, que estão à frente do Brasil, onde é, ou melhor, qual é o calo, né, que a gente tem que destacar? Por que o Brasil tem uma posição ruim quando comparado aí aos seus vizinhos? Então você vai observar que é um ponto importante. São 3 fatores, basicamente, aí o professor falou 3, mostrou 4? Ei, professor, são 3 fatores importantes aí a serem considerados no cálculo do IDH. Então observe, primeira coisa, nós temos que pensar que o IDH ele vai tratar de temas relacionados, por exemplo, à longevidade. Vai tratar de temas ligados à renda. E vai tratar de temas ligados à escolaridade. E é justamente aqui que a questão se complica. Este é o nosso problema.
é a questão da educação. Falou em escolaridade, esse é o índice que prejudica o desempenho do Brasil. Se você fala de expectativa de vida, da renda per capita, a população brasileira acaba ficando na média da América Latina, um pouquinho menos aqui ou ali, mas no geral, bem. Agora, escolaridade, então você está falando aí, por exemplo, analfabetismo, tempo médio de estudo, número de crianças, de jovens matriculados nos diferentes níveis de educação. Aí a situação brasileira se complica um pouco. Então é a escolaridade o grande calo do IDH brasileiro, por isso o nosso desempenho fica aquém dos nossos vizinhos. Então fica uma referência aí para você lembrar desse tema. E a educação é um tema central, né? Você viu que campanha eleitoral todos falam, né? Mas a prática ainda deixa muito a desejar. Então uma referência para você sobre esse tema, tá bom? Complementando aí as questões, ainda observe um outro assunto relacionado a essa turma. Quem são os principais países, aqueles considerados de desenvolvimento humano muito alto? Olha lá. São basicamente 42 países de desenvolvimento muito alto. Então a Noruega, que você já viu que está em primeiro, a Austrália em segundo, Nova Zelândia em terceiro, Estados Unidos em quarto, seriam os principais países de desenvolvimento humano, sempre lembrando, muito alto. Tá? Destaque aí também para outras nações, como Japão, Coreia, etc. Então fica aí uma referência. A Noruega é o principal, quando falamos em desenvolvimento humano muito alto. Fica aí como lembrança. Agora, da mesma forma que você dá atenção ao tema, é interessante também destacar a outra ponta. Quem são os países de desenvolvimento humano muito baixo, que poderiam ser lembrados também como uma referência, que tipo de pegadinha de prova, alguma referência. Então, infelizmente, tradicionalmente, países da Ásia Central e principalmente países africanos têm uma colocação muito ruim no índice de desenvolvimento humano quando você trata dessa questão. Então, observe aí, surge para você o slide complementando esse item. Olha lá. Países com desenvolvimento humano baixo. Quem são os piores? O Zimbábue, país africano, ocupa a última posição, seguido pela República Democrática do Congo, Níger, Burundi e Moçambique. Então, assim, você tem aí os 5 piores, lembrando que Zimbábue, então, é o país mais, assim, ou pior, né, desempenho de desenvolvimento humano do mundo. Então, desenvolvimento humano baixo. Então, fica essa referência dentro dessa perspectiva. Para concluir, lembrando, ó, IDH criado em 1990, como uma referência, mas foi reformulado em 2010. Então, há um outro aspecto importante, hein? Os 20 anos do IDH, que daria ao avaliador a possibilidade de destacar mais ainda o tema, porque essa questão sempre repercute e traz alguns assuntos complementares ao tópico. Legal? Então, são algumas referências que possam ser destacadas aí para você. Para concluir, deixa eu mostrar um exemplo de exercício. Como o assunto é muito recente, né, não deu tempo para cair em prova, mas deu para a gente fazer um exemplo de exercício aproveitando, né, questões anteriores que trataram do tema. Olha o que nós elaboramos para você. Sobre o IDH, é correto afirmar que o Brasil ficou entre os 50 melhores? Não, né? Você vai lembrar que o Brasil ficou na posição de número 73. O Brasil é considerado um país de médio desenvolvimento humano? Médio não, é alto. Não é muito alto, né? O Japão é o primeiro colocado no ranking? Não, não é o Japão. Você lembra que é a Noruega. A posição do Brasil no grupo das nações de alto desenvolvimento humano é inferior à do Chile? Sim, senhor. Você lembra que o Chile é o país latino-americano melhor, né, classificado ali, 45º. A América Latina não tem nenhum país entre os 50 melhores? Tem. Tem Chile e Argentina, por exemplo. Então, você viu aí que está errado. Uma forma de trabalhar os temas. Você viu que aqui o avaliador não ficou... eu peguei um exemplo de uma questão adaptada aí, né? No modelão não há uma preocupação de falar com números. Você precisava lembrar, interpretar os dados gerados pelo IDH, aquilo que a imprensa costuma fazer com frequência. Tá bom? Então, uma referência para você sobre o assunto. Fique atento, hein? Tema
muito interessante para cair em prova. É isso aí, pessoal. Bons estudos, até a próxima.